Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. O futurismo é insano. É incrível como os evangélicos são enganados. Você vê que eu botei aí insano entre aspas, porque essa insanidade também é de Deus, eu tenho consciência disso. Não é? Eu creio que eu fui levantado para combater o sistema religioso aonde quer que ele esteja. Paulo fazia muito isso. Paulo chamou o irmão Pedro de hipócrita. Paulo combateu ali a idolatria com relação à deusa Diana. De repente alguém chegou para Paulo e disse: Paulo, não faz isso não, prega só o evangelho, né, da incircuncisão. Mas Paulo também foi levantado para combater o sistema religioso naquela época. Então, combater o sistema religioso, aonde quer que ele esteja, também faz parte do Evangelho da Graça de Deus. Nós não aguentamos mais sistema religioso. E eu tenho combatido o sistema religioso até no nosso meio. Então, mais uma vez, eu vou tocar nessa tecla dessa insanidade, que é o futurismo. Incrível! Então, esse é o tema da mensagem. O futurismo é insano. Vamos lá? Olha só um versículo que destrói o futurismo, gente. Eu tenho uma mensagem aqui na playlists com o nome A Faça, que você vê que a língua portuguesa revela a fraude das pregações evangélicas. Como eles assassinam a língua portuguesa. E os evangélicos, né, que estão ali muitos enfeitiçados, porque ouviram durante décadas tantas mentiras e essas mentiras passaram a ser verdades. Porque pregar que Jesus está voltando, é muito mais fácil acreditar que Jesus está voltando do que acreditar que a volta de Jesus foi um juízo sobre Israel no ano 70. Ele veio apenas para Israel, Mateus 15, 24. E a volta dele foi um juízo também sobre Israel, Apocalipse 14, 7. Então o sistema religioso evangélico pregou durante décadas a nós que ainda estamos aqui com o espírito revestido de carne e sangue, né? Nossos amados irmãos evangélicos ouviram durante décadas que Jesus veio para toda a humanidade e que o sangue dele foi derramado por todos. Olha só, porque ouviram essas mentiras. E essas mentiras passaram a ser verdades. 2 mais 2 é igual a 5, viu? 2 mais 2 é igual a 5. E eles acreditam que 2 mais 2 é igual a 5. Você vê, Mateus 15, 24. Eu fui enviado apenas, se não, somente as ovelhas perdidas de Israel. Mateus 16, 28. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Mas os evangélicos dizem que é todos, porque o pastor passou décadas dizendo que era todos. Ora, então se Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo de João 3,16, os pastores dizem que é planeta. Ora, se Mateus 15, 24 diz que ele mesmo disse que veio apenas para as ovelhas de Israel, o sangue dele foi derramado em favor de muitos. Que muitos? As ovelhas perdidas da casa de Israel. E João 3,16, esse mundo, que Deus amou o mundo, que mundo? Mundo de Israel. Você vê, os evangélicos são muito enganados, porque ouvem durante décadas mentiras, e essas mentiras passaram a ser verdades. Então é fácil acreditar que Jesus está voltando, porque é a única maneira que os evangélicos têm de não passarem pela morte física, mas vão passar. A volta de Jesus foi um juízo sobre Israel no ano 70. Os pastores sabem disso, mas nunca que eles vão dizer isso. Essa frase, Jesus está voltando, gera muita receita para o sistema religioso evangélico. Eu lancei um desafio aqui, eu acho que já faz quase 2 anos. Se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar? Não existe 3 deuses. Existe um único Deus que se manifestou em 3 manifestações. O Deus que falava com os profetas,
Esse mesmo Deus que se fez carne, está lá em Hebreus 12,14, e habitou no meio dos judeus, não de nós, o Nazareno, e hoje o Deus que habita em mim e em você, desde Atos 2, Pentecostes. Ou seja, um único Deus que falava com os profetas, que se fez carne e que hoje habita em mim e em você. A Trindade é uma heresia. É a mesma coisa de um atleta. O cara, jogador de futebol, depois ele passa a ser treinador de futebol e depois ele passa a ser comentarista de futebol. Ou seja, um único homem, um único atleta que foi jogador, comentarista, técnico e comentarista. Assim é Deus, um único Deus, com 3 manifestações. Ora, se o Espírito Santo, você chega para um evangélico, para um teólogo, para um futurista, para um pastor e diz: o Espírito Santo habita no Senhor, habita. A Trindade, 3 deuses, é uma heresia? É. Ora, se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar nas nuvens? Ele seria a segunda pessoa da Trindade? Tanto é que o Espírito Santo, para vir, Jesus teve que subir. Ele disse lá em João: importa que eu vá e envie um Consolador, o Espírito Santo. Se eu não for, ele não vem. Agora, se eu for, eu vou e enviarei. Maravilha, né? Então ele subiu e muitos anos depois, em Atos Pentecostes, na festa de Pentecostes, fazendo cumprir a profecia do profeta Joel 2,28, que ele disse que iria habitar em toda a carne. Isso aconteceu em Pentecostes, depois, muitos anos depois, que Jesus subiu. E hoje esse Espírito de Deus habita em nós, em todos nós. Então, se ele habita em mim e em você, como é que Jesus vai voltar? Isso foi um desafio que eu lancei há quase 2 anos. Nenhum futurista, pastor, teólogo, evangélicos me refutou na palavra, porque não tem como refutar isso. Só que o medo de morrer é tão grande que eles continuam acreditando nessa suposta volta de Jesus. A volta de Jesus foi um juízo sobre Israel no ano 70. Meu querido, minha querida, tudo isso aqui foi para Israel. Tudo já aconteceu. Esse livro aqui é um livro histórico, não é mais profético, não tem mais eis que te digo, assim diz o Senhor. Deus manda-me te dizer, minha serva, cai fora, é picaretagem. Não existe. Por que Deus vai me usar para dizer, Deus manda te dizer, se o Espírito de Deus que está em mim está em você? Não, gente, de jeito nenhum. Isso é uma fraude, isso é uma farsa. Todas as pregações evangélicas são fake news, porque todos eles levam para o futuro. E esse é o tema da mensagem. O futurismo é insano. A teologia futurística é uma insanidade. Mas é um balcão de empregos. É um balcão de negócios. É pregando o futurismo que esses homens ficam milionários. É impossível ter um sócio como Satanás e não ficar milionário. Por que, gente, Deus criaria um ser espiritual chamado Satanás? Nunca foi um ser espiritual, mesmo porque inferno significa sepultura. O inferno falado por Jesus era o Geena, que era um crematório, um lixão, que havia por trás das muralhas de Jerusalém e que hoje é um ponto turístico de Israel. Os pastores sabem disso, mas eles nunca vão dizer isso a você. Muito pelo contrário, meu irmão, Jesus falou em Mateus muito mais do inferno do que do céu. Tamanha a gravidade do inferno. Por que Deus faria um inferno no lugar de sofrimento, gente? Inferno significa sepultura. Se inferno significa sepultura, o que esse tal de Satanás está fazendo na terra? Criaram esse ser espiritual e tornaram ele onipresente. Ele está se manifestando aí 24 horas por dia, simultaneamente. Sai dele, Satanás. Isso é um feitiço, isso é uma macumba evangélica. Mas nós ouvimos essa pregação durante décadas e tudo isso passou a ser verdade. Então acreditar no futurismo nos faz acreditar que nós seremos arrebatados. Esse filme de Edir Macedo, de Steve Spielberg, o arrebatamento da igreja. Os pastores dizendo,
a grande tribulação vai ser antes, durante ou depois a grande tribulação do arrebatamento. Tudo mentira, gente, tudo enganação. A volta de Jesus foi um juízo sobre Israel no ano 70. Começou a grande tribulação ali em abril do ano 70, quando Jerusalém foi cercada de exércitos. Você vê que o sermão da montanha, eu vou tocar nesse assunto aqui hoje, tudo para aquela época. E esse versículo derruba a teologia do futurismo, gente. Eu lhes asseguro, meus discípulos, que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Que coisas? Todo o sermão da montanha, tudo que ele falou em Mateus 24. Lembrando que os pergaminhos não estão lá. Mateus 1, versículo tal. Não, isso foi criado pelo homem para que o quê? Entendamos a leitura, para facilitar a leitura. Não tem Mateus 24, 34, não tem. Mas ele está dizendo aqui que não passará esta geração sem que todas essas coisas do sermão da montanha, os sinais, está dizendo isso, fomes, pestes, nação contra nações, todas essas coisas aconteçam, não passará esta geração. Jesus, quando falou isso, ele tinha números redondos, 32 anos. Para o ano 70, 38 anos. Geração na Bíblia normalmente é 40. Não passará esta, presente da época. Como é que uma pessoa leva isso para os dias de hoje? E o que é pior, como é que pessoas acreditam? Porque é fácil acreditar que esta geração é a nossa, meu irmão. Jesus está voltando. Porque quando a pessoa acredita que Jesus está voltando, o evangélico vê a única possibilidade de ser arrebatado e não passar pela morte. Nada mais é do que medo da morte. Mas todos nós iremos sim passar pela morte. Jesus já voltou e a volta dele foi um juízo sobre Israel. A nossa carne vai tombar. Agora, quando a nossa carne tombar, o Espírito volta para Deus com um novo corpo glorioso igual ao dele. Não vai mais para a sepultura, não vai mais para o inferno. Jesus disse a Pedro: e as portas do inferno, da sepultura, não irão prevalecer, porque antes do ano 70, o Espírito ia para a sepultura, ficava inerte, dormia. Por isso que tem muita expressão lá de Paulo, de Jesus, uns que ainda dormem. Por isso que Jesus disse: a porta da sepultura não irá prevalecer sobre a minha igreja, os meus santos, meus eleitos, meus predestinados. Então morria e o Espírito ficava. No ano 70 houve a ressurreição, houve a grande tribulação, que foi a volta de Jesus no ano 70, que todo olho viu. Os judeus que o mataram, o rejeitaram, o crucificaram, viram a volta dele, que foi o juízo sobre Israel, ele descendo nas nuvens, ele vindo com as nuvens. Nuvem significa juízo. Isaías 19:1, Deus cavalgando numa nuvem ligeira. Tu consegue imaginar isso? Não, trazendo juízo sobre o Egito, sobre a Babilônia, e o último juízo de Deus, Apocalipse 14:7. O seu juízo chegou, presente da época. João, quando escreveu esse Apocalipse, tudo estava muito prestes a acontecer, e aconteceu ali, no ano 70, abril do ano 70, quando mais de 1 milhão de judeus morreram. Aqueles que não creram foram condenados. Condenados a quê? A passar pela grande tribulação, que foi no ano 70. E aqueles que creram, quem crer será salvo. Com R no final, crer. Quem entender, quem compreender, será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação do ano 70. Eles não ficaram em Jerusalém, eles não ficaram na Judéia, eles fugiram para os montes, para as montanhas. Tudo se encaixa, gente, na graça. Preterismo. Lembrando que tem pregadores aí que pregam o preterismo, mas nunca ouviram falar no Evangelho da Graça. A graça não. A graça prega e concorda com o preterismo. Como levar isso aqui para o futuro, gente? É assassinar a língua portuguesa. Eu lhes asseguro, meus discípulos,
que tudo isso que eu falei aqui não passará esta geração, até que todas, não é algumas não, gente. Tem pastor que diz, isso aqui já aconteceu, mas isso aqui ainda vai acontecer. Todas essas coisas aconteçam. Lucas 21, 20 a 23, ele falando para os discípulos, Jesus de Nazaré não existe mais e nós não somos discípulos de Jesus. O sangue dele não tem mais poder, pois ele não sangra mais, ele é espírito. O único motivo, propósito do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, foi tirar o pecado dos judeus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de Israel, porque pecado era transgressão de leis. E o evangélico diz hoje que é pecador. Pecado era transgressão de leis. Foi o único propósito da vinda dele, um cordeiro para aniquilar o pecado, as 613 leis da Torá, e dar início ao novo pacto, a nova aliança. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, não todos, porque na época existiam ímpios, as ovelhas perdidas de Israel. E João 3,16, porque Deus amou o mundo. O pastor diz que é planeta, mas como? O mundo de Israel. Qual era o mundo, terra habitável ali na época? Está lá em Atos 2, 8, 9 e 10. Ali era todo mundo. Mas, quando virdes, ou seja, quando vocês verem meus discípulos, Jerusalém cercada de exército. Gente, como trazer isso para os dias de hoje? A história confirma que isso aconteceu em abril do ano 70. E Jesus profetizou quando ele tinha 32 anos, que no ano 70, naquela geração, isso aqui ia acontecer. E a história confirma, abril do ano 70, Jerusalém foi cercada pela potestade do Império Romano, comandado pelo general Tito. Como levar isso para o futuro, gente? Só medo de morrer faz as pessoas acreditarem que isso vai acontecer. O que é que nós temos a ver com isso? Quando vocês verem Jerusalém cercada de exército, sabem então que é chegada a sua desolação, a sua destruição. Viu que em Mateus 24:1 ele diz que tudo será destruído. Está vendo esse templo aí, esses edifícios? Não ficará pedra sobre pedra. Ele profetizou isso aí. E isso aconteceu no ano 70, em abril do ano 70. Jerusalém cercada de exército. Saber então que é chegada a sua desolação, a sua destruição. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Meu amigo, minha amiga, meu irmãozinho aí, minha irmãzinha evangélica, como é que você traz isso para os dias de hoje? Só pode ser poder de Deus, meu irmão. Essa cegueira só pode ser Deus. Costumo dizer que uma das maiores manifestações de Deus é o cara ser ateu. Como é que se olha no espelho e diz que Deus não existe? Só pode ser poder de Deus. Deus é tão poderoso que até ateus ele faz. O que é que nós temos? O que é que você, evangélico, evangélica, tem a ver com isso? Os que estiverem na Judéia. A Judéia foi o centro de Jerusalém, onde houve a tribulação, as aflições. Os que estiverem no meio da cidade, saiam, fujam para os montes, para as montanhas. E os que nos campos, não entrem nem em Jerusalém, não entrem na Judéia. Só quem acreditou isso foram os salvos. Porque dia de vinganças são estes. Estes que estamos vivendo ou estes presentes da época? Estes, meus discípulos, para que se cumpram o quê? Algumas das coisas que estão escritas, todas as coisas que estão escritas. Não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Livro histórico, não é mais profético. Os pastores sabem disso. Mas ai das grávidas e das que criares naqueles dias,
porque haverá grande aperto na terra, terra de Israel, e a ira sobre o quê? Este povo, não é um povo futuro não, ele avisou para os discípulos. O que é que nós temos a ver com isso? Como levar isso para um futuro distante? Primeira Guerra Mundial, Jesus está voltando. Segunda Guerra Mundial, Jesus está voltando. Você tem ideia dos profetas que tinham na Primeira Guerra Mundial? Meu irmão, o mundo vai se acabar. Olha a guerra aí estourando. Jesus está voltando. O mundo não se acabou, Jesus não voltou. Segunda Guerra Mundial, peste negra, que quase destruiu a Europa. Essa pandemia que esse demônio de carne e osso, Paulo Júnior, diz que é a volta de Jesus e o fim do mundo. Cadê, Paulo Júnior, a volta de Jesus? Cadê a destruição do mundo? Eles têm interesse em dizer que a terra vai pegar fogo e que a humanidade vai acabar. É mentira desses pilantras espirituais. Eclesiastes 1:4, gerações vêm, gerações vão, e a terra vai se acabar? E a terra vai pegar fogo? Não! E a terra permanece para sempre. Salmo 37:29, os justos herdarão a terra, e nela, na terra, permanecerão para sempre. Eles usam o fogo expressado por Pedro para dizer que é fogo. Não, esse fogo que Pedro fala foi o juízo sobre Israel no ano 70. O seu juízo chegou, é chegado a hora do seu juízo. Como levar isso para o futuro, gente? Você não vê que a Bíblia é um livro de história? Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. Os pastores sabem disso. Eles estão enganando vocês. Mostra na Bíblia, eu desafio qualquer pastor, teólogo, futurista, evangélico, onde tem na Bíblia Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, Evangelho de João. Abra aí a palavra, meu irmão, no Evangelho de João. São livros históricos que contam a vida terrena de Jesus. O Evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo nas suas 14 cartas de Romanos a Hebreus. 14 cartas, 11 destinatários. Por que Paulo enviaria 14 cartas e 11 destinatários se não fosse para esses destinatários? Por que João teria a revelação de Jesus Cristo para enviar o livro do Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia, se essas revelações não fossem para elas? Como pode levar isso para o futuro? Já estou antecipando aqui um slide, 2 slides que eu vou botar aqui. Por que Paulo enviaria essa carta para Timóteo, se esse aviso, esse cuidado, esse zelo que Paulo tinha por Timóteo era seu filho na fé, o jovem Timóteo? Por que Paulo abriria os olhos dele? Timóteo, fica atento, Timóteo. Se isso aqui não fosse para Timóteo, para aquela época, sabe, porém, isto, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, Timóteo, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tudo isso sempre existiu, existe e sempre vai existir. E agora com mais frequência, porque a quantidade da humanidade, dos habitantes, cresceu. Deste, Timóteo, afasta-te. Como é que vai levar isso aqui para o futuro, usando o argumento que tudo isso aqui existe e sempre vai existir? Meu irmão, olha o que Paulo disse. Tempos difíceis, desobedientes a mães, a pais, ingratos, profanos, sem afeto natural. Você não está vendo, meu irmão, que Jesus está voltando? Pelo amor de Deus, gente. Isso é uma macumba evangélica, um feitiço, esse futurismo. Eu sei que no âmbito espiritual é poder de Deus.
Afasta-te, Timóteo, porque tudo isso aqui está acontecendo, Timóteo. Mas sempre vai acontecer, gente. Sempre vai ter pestes, pragas, furacões, terremotos, guerras entre nações, conflitos. Tudo isso, fome, tudo isso vai acontecer, porque tudo isso é da vontade de Deus. Mas não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada de profético. É mentira desses pilantras espirituais. São canalhas espirituais. Foi a mensagem de ontem. Canalhas espirituais e evangélicos analfabetos. Tudo entre aspas. Eu fui durante 14 anos, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus, um evangélico analfabeto. Pastor dizia para mim, 2 Coríntios 4,4, Deus deste século está cegando o entendimento dos incrédulos, Júlio, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pastor, quem é o Deus deste século? Satanás, Júlio. Mentira desse pilantra espiritual. Quando você abre, está lá. Quando Moisés é lido, não somos como Moisés. Moisés era um Deus para os judeus. E Paulo estava depois da cruz dizendo, meus irmãos judeus, Moisés está cegando o entendimento de vocês. Agora não é mais Moisés, agora é o ressuscitado, Romanos 7,4. É o ministério da graça, da fé, do Espírito. Não tem mais sacrifícios, não tem mais cerimonialismo. Os judeus ouviam isso e ia do templo de Jerusalém. Paulo disse, vocês têm zelo por Deus, mas vocês não têm entendimento. Paulo diria isso hoje para os nossos amados irmãos evangélicos. Pense num povo que tem zelo por Deus, mas não tem entendimento, não tem sabedoria. São manipulados, são doutrinados por esses pilantras espirituais. Eu sei, eu não estou generalizando, gente. Eu sempre tenho que abrir esse parênteses. Eu conheço aqui em João Pessoa homens sérios, éticos, idôneos, que está ali acreditando que está ganhando alma para Jesus, que está lutando contra Satanás, que ele acredita no inferno. Ele não está com a intenção de enganar, como eu passei 14 anos. Nunca tive a intenção de enganar ninguém. Tem pessoas que passaram aqui 30, 40 anos no sistema religioso, pregadores, e diz, Júlio, eu aprendi errado e ensinei errado. Eu sei que existem pastores que são vítimas do sistema, mas a maioria é pilantra espiritual, gente. São canalhas espirituais. Eles sabem que estão enganando e pregando isso aqui sempre para o futuro, porque isso aqui é um balcão de emprego, gente. Se o pastor pregar a graça no domingo, no outro domingo a igreja vai estar vazia. Esse alçapão, essa arapuca vai fechar. Vai ser um banco, uma farmácia, uma academia. Porque se entender a graça, não passa nem na frente. Nem na calçada pisa. Afasta-te, Timóteo, destas pessoas. Como levar isso para o futuro, gente? Apocalipse 1, do 1 ao 3. A revelação de João do Apocalipse. Tem cão guloso aí no nosso meio, viu? Cão guloso no nosso meio dizendo, estamos no Evangelho eterno. Porque João falou sobre o Evangelho eterno. Quer dizer que João, o judeu, que foi levantado por Deus junto com Pedro e Tiago para pregar o Evangelho da circuncisão, tem revelação para mim e para você no Apocalipse. Não, agora é Evangelho eterno. Quer dizer que isso é 3 alianças, a lei e a graça. Não é a terceira, Evangelho eterno. Daqui a pouco vai ser, não é mais o Evangelho eterno, não. Olha o que Tiago disse. Agora é o Evangelho super eterno. Gente, Efésios 2,7. Nos séculos vindouros, a grandeza da sua graça, nos séculos vindouros. Só existe lei e graça, gente. A graça é o Evangelho eterno. A graça é a pátria celestial. Quando você entende essa palavra, não é o Evangelho eterno, não. É a graça que está sendo derramada sobre você. Cão guloso aí dizendo que agora é Evangelho eterno. Cão guloso. Propagando mentira e heresia. Ganhando dinheiro, botando pix. Isso é uma vergonha. Isso é um lixo no nosso meio. Se pede dinheiro, se tem pix, live com um cifrãozinho aqui, vendendo apostilas, vendendo livro, vendendo e-book. Isso é um lixo. São pilantras espirituais que estão vendo na graça a oportunidade de se andar bem. Manda essa cambada de malandro trabalhar, rapaz.
E você aí dando dinheiro a esses camaradas, você não entendeu a graça ainda. Você não sabe ainda o que é liberdade de espírito. Você nunca ouviu falar nisso. Você é uma ovelhinha da graça que veio ao mundo para sustentar malandros. Sustentava lá no sistema religioso evangélico e está sustentando no nosso meio. Tem gente que se ofende quando eu digo isso. Paulo chamou Pedro de hipócrita. Pedro não era malandro, pilantra, não. Pedro era um pescador que foi levantado para pregar o evangelho da circuncisão. Só porque ele estava no meio dos gentios, Paulo diz: ei, hipócrita. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer num futuro distante, acontecer logo, breve. Como é que os futuristas levam isso para os dias de hoje? E você, meu irmão, minha irmã evangélica, acredita nessa mentira? Precisa acontecer logo. Uma carta enviada para as 7 igrejas da Ásia, 7 cidades, que hoje é a Turquia, 7 pastores. Por que João enviaria para essas 7 igrejas se não fossem para elas? Tá de brincadeira, gente. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu. E aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro e felizes aqueles que ouvem as palavras desta profecia, desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Todo o livro do Apocalipse está perto de acontecer. Como é que uma pessoa leva isso para o futuro? E os evangélicos acreditam nessa palavra, que tudo está acontecendo. 2000 anos depois, João está escrevendo, ó, está perto o tempo em que todas, de novo, ó, todas essas coisas acontecerão. Está perto, está em breve. Isso vai acontecer, meus irmãos das 7 igrejas da Ásia. Se isso fosse para os dias de hoje, por que João enviaria para as 7 igrejas? Seria a mesma coisa de eu dizer a você, meu irmão, Deus mandou te dizer que aí em São Paulo vai ter um grande terremoto no ano 5000. Por que eu faria isso? Por que eu enviaria uma mensagem para você, para algo que vai acontecer daqui a 3000 anos? Tá de brincadeira, gente. A outra tradução, ó. Aos seus servos que em breve há de acontecer. E o final, ó. Porque o tempo está o quê? Está próximo. Apocalipse não tem uma vírgula de revelação para mim e para você. Uma vírgula. Apocalipse 1, 10, 11. No dia do Senhor achei-me no espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas. Você faz parte de uma dessas igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadélfia, Laodiceia. Aí o 9, o Apocalipse 1:9, que eu tenho uma mensagem que eu boto assim para refutar também os futuristas. João diz: estava eu na ilha de Pátmos. Aí os futuristas de Júlio, quer dizer que quando ele estava na ilha, ele está usando o verbo estava no passado. Ou seja, João já estava com quase 100 anos em Éfeso, que ele morreu em Éfeso, bem velhinho, e ele enviou essas cartas quando ele tinha 95, no ano 95, para derrubar a Parusa do ano 70. Só que quando João diz em Apocalipse 1:9, estava eu, ele está contando um sonho, uma revelação que ele teve. Seria a mesma coisa de eu contar hoje
para vocês um sonho que eu tive esta noite. Eu vou dizer, irmãos, estava eu no meu quarto aqui, quando apareceu um bem-te-vi diante de mim. Estava, mas eu continuo, só que eu estou contando um sonho, uma revelação que eu tive, dizendo que eu estava na minha casa, estava no meu quarto, mas eu continuo no meu quarto. Então João, quando diz Apocalipse 9, estava eu na ilha de Patmos, ele estava, só que ele estava contando os sonhos. Os futuristas, os pastores sabem disso, mas ele usa para derrubar que tudo aconteceu no ano 70. Jesus disse que Caifás iria vê-lo voltar. Aí eles dizem que Caifás morreu no ano, com 40 anos, no ano 40, para derrubar que Caifás não viu Jesus no ano 70, para derrubar que a volta de Jesus foi no ano 70. Só que a história não confirma nem a causa-morte, nem o ano que Caifás morreu, não tem. Só que se eles dizem que Caifás morreu no ano 40, para derrubar que Jesus voltou, a pergunta continua a mesma. Cadê Caifás? Jesus não está voltando? Ele disse que Caifás iria ver ele voltar. Eu continuo fazendo a mesma pergunta. Cadê Caifás? Então você não percebe que se encaixa que a volta de Jesus foi um juízo sobre Israel no ano 70 e que Caifás estava vivo. Porque ninguém prova que Caifás morreu no ano 40. É só especulações. Eu mostrei aqui na mensagem. Os futuristas são muito inteligentes, gente. Olha aí, as 7 igrejas da Ásia. Aí, um mapa das 7 igrejas. Isso aqui hoje é a Turquia. O que é que nós temos a ver com isso? Cada igreja dessa aqui, Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Éfeso e Laodiceia, era um pastor, era um líder. E a revelação que João teve foi para enviar para eles. Por que Jesus daria essa revelação para enviar para eles, se tudo que estava perto de acontecer não era para eles também? Viu aí? Que isso é uma insanidade acreditar no futurismo. Mateus 24, 1, 2. Jesus fala da destruição do templo. Eu tenho repetido isso aqui. Tem gente que diz, Júlio, você é muito repetitivo. Eu passei 14 anos, todo domingo era Malaquias 3, 8, 9, 10. 1 Pedro 5, 8, Satanás anda ao meu derredor. Tem pessoas novas entrando. E quando a gente vê várias vezes, a gente começa a acreditar, vai entrando mais em Deus. Cada vez que eu repito, a gente tem um novo entendimento, a gente cresce. Lembrando que tem pessoas que estão ouvindo uma mensagem dessa pela primeira vez. Repetição da verdade. Eu passei 14 anos ouvindo mentiras. E aí, você é muito repetitivo, Júlio Chaves. Vai ver se eu estou no monte ou na Judéia, rapaz. Vai ver se eu estou no Sarapuí, Mizifi. Jesus fala da destruição do templo. Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos, perto dele, chegaram. E ele está falando aqui sobre a destruição do templo, que ele diz, não ficará pedra sobre pedra, pois eu afirmo a vocês. Sofrimento e perseguição. A partir do 3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram novamente. Conte para nós quando isso vai acontecer. Que sinal haverá da mostra que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? É o fim do mundo? Não, o fim de uma era, o fim de um aion, o nascimento a partir do ano 70, uma nova era, um novo aion. Não é o fim do planeta cosmos, do planeta no sentido cosmos, de tudo acabar. O mundo acabou no ano 70, gente. Que mundo? Não é o cosmos, não, o planeta não. O mundo habitável da época no sentido das profecias. O fim do cumprimento de todas as profecias. A grande tribulação. Isso aconteceu em abril do ano 70. 4. Jesus respondeu, tomem cuidado, meus discípulos, para que ninguém engane quem? Vocês. Para que ninguém engane vocês. O futurismo diz que esse vocês aqui é eu e você. E os evangélicos acreditam numa malandragem dessa, numa mentira dessa. Porque muitos vão aparecer fingindo que sou eu dizendo eu sou o Messias e enganarão a muitas pessoas. 6, 7 e 8. Não tenham medo, meus discípulos.
quando ouvirem barulhos de guerras, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vocês ouvirão guerras e rumores de guerras. Para a época, gente, sempre vai existir guerras e rumores de guerras, conflitos, e quando é contra Israel, lascou.com.br. Medo e terror. Não tenham medo, meus discípulos. Não tenham medo. O cara diz que é para eu e você não ter medo, porque está tendo guerras aí. Barulho de guerras e notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim, porque o fim foi no ano 70. Jesus falou isso quando ele tinha 32 anos. Durante 38 anos ia ter peste, fome, miséria, terremoto, furacões, guerra, rumores de guerras. Mas o fim foi no ano 70. Uma nação, tudo isso aqui vai guerrear contra a outra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Por que Jesus diria isso para os seus discípulos se não fossem para eles? Inclusive diz que vocês serão mortos, humilhados, torturados, vocês que são meus seguidores. Aí, depois de tudo isso aqui, depois de tudo isso aqui, vocês, meus discípulos, serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Os futuristas, os pastores, pregam isso daqui, dizendo que é para os dias de hoje. São pilantras espirituais, são picaretas espirituais. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês, meus discípulos, serão mortos. A maioria dos discípulos morreram por serem seguidores de Jesus de Nazaré. Todos os odiarão, ou seja, esse os aqui é vocês. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Seguidores de quem? De Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não existe mais e nós não somos discípulos de Jesus. Nesta época, nesse período aqui todinho, muitos vão abandonar a fé e vão trair e odiar uns aos outros. Tudo isso para aquela época, gente. Claro que tudo isso vai continuar acontecendo até com mais frequência, porque a população está crescendo. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Bem que a Bíblia diz que nos últimos dias falsos profetas. Esse evangelho teve um tratamento com a irmã Chulipa. É uma macumbeira evangélica. O cara passa um mês ali sendo tratado. Olhe, o diabo anda ao nosso derredor. Cuidado com o inferno. Acredite no que os pastores dizem, tá certo? Pronto, é um tratamento durante um mês com a irmã macumbeira evangélica, irmã Chulipa, que introduz no cérebro do evangélico essas mentiras. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Na época, era possível perder a salvação. Que salvação? Da grande tribulação que foi no ano 70. Paulo disse, Dema me abandonou, amando o presente mundo. Mas aquele que perseverar, aquele que não retroceder, aquele que não desistir, Jesus disse, será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação. Ou seja, era possível perder a salvação. Mas que salvação? Do corpo, da grande tribulação. Não tem nada a ver com o Espírito. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Ele veio, participou de carne e sangue. A carne, o sangue, tudo isso vai para a sepultura, para o inferno. E o Espírito volta intacto, perfeito, sem gênero e eterno. Glória a Deus. Mas quem ficar firme, quem perseverar até o fim, será salvo. E a boa notícia sobre o reino de Deus será anunciada em todo o mundo de Israel inteiro como testemunho para toda a humanidade. Que humanidade? Está lá em Atos 2, 8, 9 e 10. Nessa época aqui, isso aqui era o evangelho da circuncisão. Paulo não tinha sido levantado ainda em Mateus. Ide por todo o mundo. Que mundo? O mundo de Israel. Pregai este evangelho. Que é evangelho? O evangelho da circuncisão. Que era para dizer aos judeus que Jesus era o Messias. Aqui os profetas profetizaram. Como é que ia por todo o mundo? Se o meio de navegação eram os barquinhos. Meu irmão, vamos fazer o ide de Jesus. Vamos ganhar almas para Jesus. Olha, empresário contratando ali obreiros,
funcionários empregados sem vínculo empregatício, trabalhando de graça para esse empresário religioso. Tem uns que são vítimas. Eu tenho consciência disso, tá certo? Olha o 15. O grande sofrimento. Jesus continuou dizendo: vocês verão no lugar santo. Onde era o lugar santo evangélico? O templo de Jerusalém, que foi destruído em abril do ano 70. Vocês, meus discípulos, verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Aí esses pilantras espirituais estão dizendo aí, meu irmão, as profecias do profeta Daniel estão se cumprindo. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, de novo, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Onde é o lugar santo, gente, hoje? É dentro de mim e de você. Nós somos a morada que Jesus disse que ia preparar. Nós somos a nova Jerusalém que desceu do céu. O que é que isso aqui tem a ver conosco? Aí os futuristas dizem, meu irmão, cuidado, não sei o que e tal. E os evangélicos acreditam nessa mentira aqui. Dizer que isso é para hoje. Que vocês, é eu e você. E tem gente que acredita nisso. Vocês quem? Meus discípulos. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Cadê essa pessoa, essa turminha aí? Está tudo vivo, né? Se Jesus não voltou, né? João está vivo. Importa que João esteja vivo até que eu volte, Pedro. E este evangelho, que evangelho? Da circuncisão. Paulo não tinha sido levantado. Do reino será pregado em todo o mundo. Que mundo? De Israel. Está lá em Atos 2, 8, 9 e 10. Em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O fim veio no ano 70. Quando, pois, vocês verem, quando virdes, que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, entenda. Novamente, Mateus escreve: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Judéia era o centro de Jerusalém, onde houve o grande conflito em abril do ano 70. Marcos 16, 14 ao 18. Eu não vou entrar aqui no mérito que isso aqui foi adulterado. Meu irmão, a Bíblia não foi adulterada, não. Claro que foi, Ju. Você acha que Deus está dizendo, nossa, adulterar a minha palavra? Tu acha, meu irmão? A Bíblia não foi adulterada, assim como Adão não desobedeceu a Deus. A desobediência de Adão foi sim da vontade de Deus. Deus é onipresente, onisciente. Sabia que Adão ia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e ele não queria. Oi, era só ele não botar. E por que Deus botou? Porque Deus sabia que Adão ia desobedecer. A desobediência foi da vontade de Deus. Como também essa palavra nunca foi adulterada. Essa adulteração, entre aspas, assim como Adão desobedeceu, entre aspas. Porque se Adão de fato desobedeceu a Deus, se eu fosse Deus, eu matava Adão e Eva e trazia os dinossauros de volta. Porque o primeiro homem já desobedeceu, imagine quando tivesse 1 milhão de habitantes. Percebeu aí? Claro que a desobediência de Adão foi da vontade de Deus e a Bíblia não foi adulterada, gente. Toda essa adulteração é da vontade de Deus para confundir, porque Deus não é a favor da unanimidade. Agora, ele dá a poucos esse entendimento de que tudo é da vontade dele, ou ele não existe. Porque se eu digo que uma tragédia foi da vontade de Deus, nossa Deus seria muito injusto. Essa tragédia aí, nossos amados irmãos do Rio Grande do Sul, é de Deus. Quem enviou as pragas? Deus. Quem enviou a peste negra? Deus. Quem enviou a pandemia? Deus. Quem envia furacões, terremotos, chuvas? Deus. Poxa, Deus é injusto. Ou ele sendo onipotente, podendo evitar e não evitou, ele também foi injusto. Só que o final sempre é glorioso. Essas pessoas que morreram tragicamente estão com um novo corpo glorioso igual ao dele. Viu aí que depois que a carne tomba, ele se manifesta que ele é bom, que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é perfeito e que ele é amor. Só que o sistema religioso não tem interesse que entendamos isso. E a maioria não tem essa revelação, não tem esse conhecimento. Finalmente apareceu a quem? Aos 11. Estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade, porque eles não acreditaram que Jesus havia ressuscitado, e dureza de coração por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo,
Pregai o evangelho a toda criatura. Que mundo? O mundo de Israel. Paulo não tinha sido levantado. Que evangelho? O evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus. Ele veio apenas para os judeus. Mateus 15, 24. Que ele era o Messias a quem os profetas profetizaram. Quem crer com R no final, quem entender, quem compreender e for batizado, entender, será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação, que foi no ano 70. E quem não crer, quem não entender, quem não compreender, será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, em nome de Jesus de Nazaré, expulsarão demônios. Esse negócio de expulsar demônios, isso é uma fraude, são os pilantras espirituais. Falarão novas línguas, não tem nada de terra decanta ali para na chulipa. Isso aí é picaretagem. Eram idiomas. Pegarão nas serpentes e se beberem algumas coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Onde é que você vê isso no dia de hoje, evangélico? Ressuscitar mortos. Tu já viu isso? Tu já viu? Nunca vi. Tem uns picaretas aí ganhando dinheiro, pulando da cadeira. Se Deus quiser fazer milagre, ele faz, meu irmão. Mas esses milagres ele fez para que os judeus acreditassem que Jesus era o Messias. Se esses milagres aqui existem, toda ambulância tinha que ter um pastor para curar os enfermos. Nos hospitais tinham que ter pastores. Curado em nome de Jesus. Tem isso. Nos velórios tinha que ter pastores para ressuscitar os mortos. Onde é que você vê isso? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas esses milagres foram para os judeus da época, para que em nome de Jesus de Nazaré, esses milagres acontecessem. Nossa, ele curou em nome de Jesus de Nazaré. Ele ressuscitou em nome de Jesus de Nazaré. Ele expulsou os demônios em nome de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o Messias a quem os profetas profetizaram. Esses foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. É a mesma coisa, Mateus 10, 28. Ó. Curar enfermos. Quem? Meus discípulos. Limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Pronto, mesma coisa de Marcos. Todos esses milagres foram para a época. Não existem mais. Tudo isso é fraude, é picaretagem. Gente ficando rico, expulsando demônio. Que demônio? Que demônio? Isso é um ator que vai receber um cachê no final do culto. Para que um demônio vai se manifestar nos dias de hoje? Fala para mim. Não existem manifestações de demônio, ninguém expulsando demônio no Antigo Testamento. Por quê? Aqui. Quem eram os demônios aqui? E ninguém aqui estava expulsando o demônio, não. Saul não estava endemoniado, não. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. O Espírito do Senhor, porque entrava e saía. Ele passou a morar, a habitar e a residir em Atos 2, Pentecostes. Então antes entrava e saía. Entrava e saía. Os judeus iam adorar a Deus no templo, em Jerusalém. Não é que Deus estava lá, é que Deus ia se manifestar nos judeus, dentro deles. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E um espírito maligno vindo da parte de Satanás, é Satanás? De Deus, o atormentava. 15. Os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno, ao demônio aqui, mandado pelo diabo, não, mandado por Deus, te atormentando, Saul. Ninguém expulsou. Saul não ficou troncha, vou matar ele. Não. Por quê? Porque na época não existia expulsar demônios. Expulsar demônios foi na época de Jesus de Nazaré, para os discípulos, para que tudo isso acontecesse e as pessoas crescem que Jesus era o Messias. E quem creu foi salvo. Salvo da grande tribulação que foi no ano 70. E os que não creram foram condenados. A maioria não creu. Eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Largue a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição. Ou seja, a maioria foi condenada. Condenada a quê? A passar pela grande tribulação que foi no ano 70. Pergunta aos futuristas aí. Por que João enviaria cartas para as 7 igrejas da Ásia, que hoje é o país da Turquia, se essas revelações não fossem para elas? Futuristas, por que o apóstolo Paulo enviaria 14 cartas para 11 destinatários, se as revelações não fossem para seus destinatários? Como levar isso aqui para o futuro? 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, Timóteo,
que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos. E ele diz, tendo aparência e piedade, mas negando a eficácia dela. Timóteo, afasta-te, afasta-te, Timóteo. Por que Paulo dava recado a Timóteo se não fosse para aquela época que eles estavam vivendo os últimos dias? Últimos dias de Israel, gente. Acabou no ano 70. E todos se maravilhavam e estavam suspensos. Aqui em Atos, em Pentecostes, dizendo um para os outros. Que isto dizer? Eles estavam falando línguas estranhas, idiomas, e falando das grandezas de Deus. E outros zombando dizia, estão cheios de mosto e embriagados. Pedro, porém, pondo-se de pé, com os 11 levantou a sua voz e disse, homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão cheios de mostos, não estão embriagados, como vós pensais, sendo ainda a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isso que está acontecendo lá em Pentecoste é o que foi dito pelo profeta Joel. Joel 2, 28, 29 e 30. E nos últimos dias, Deus usou o profeta Joel lá, dizendo que nos últimos dias ia acontecer esse alvoroço aqui de Pentecostes. Acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Aí pronto, desde aí, o Espírito de Deus passou a entrar em toda a carne. Nós já temos esse Espírito de Deus. Ele habita, ele mora e reside dentro de mim e de você. E os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. E ele fala aqui, naqueles dias e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima do céu. Na mensagem de ontem eu boto testemunhos de Flávio José e outros que viram algo sobrenatural na época lá em anos 70, na mensagem anterior. Vamos assistir esse vídeo aqui que eu vou bater nessa tecla um pouco de pecado. Olha o que essa perturbada fez com o irmãozinho lá da igreja. Olha que vergonha. Bate em mim. Bate. Você está em pecado. Tem que confessar o seu pecado. Confessar. Para o senhor ser respeitado, precisa dar sua receita. Bate em mim. Bata! Bata! Porque a palavra está batendo na sua cabeça. Levante-se e bata em mim. Bata! Bata em mim, meu orelho. Se você for homem, bata em mim. Agora você está em pecado. Gente, de onde o Senhor nos tirou, hein? Você vê, né? Essa mulher é uma perturbada, insana e sem caráter. Você vê que ela é missionária, nem na Bíblia tem isso. Essas missionárias viajaram para a África e trouxeram a Pombagira, o Zé Pilintra, trouxeram para esse sistema religioso aí, os pastores tomaram posse. Esse é o espírito de tranca-rua. Esse aqui é o espírito de Zé Pilintra. Nossa, essa mulher está com decote. Isso é o espírito de Pombagira. Então você vê o que essa mulher está fazendo com esse cidadão aqui. Porque, poxa, mesmo seguindo a religiosidade deles, se realmente Deus tivesse confessado para ela, esse homem está em pecado, vá lá e avise para ele. Quer dizer, tem que avisar em público, a igreja lotada, porque ela quer aparecer, gente. Porque está em pecado. Agora veja bem, primeiro humilhou o irmão. Por que não chegou no ouvido dele e disse, só Deus manda te dizer que tu estás em pecado? Isso aí, quando eu pesquisei, parece que esse camarada, eu não estou afirmando, ele estava se relacionando com a secretária do pastor. É mais ou menos isso aí. Você vê de onde Deus nos tirou, né? Mas você acha que ela deveria fazer isso? Agora você vê que ela diz, você está em pecado. Se você confessar os pecados, está lá em 1 João 9, que João diz que se nós, eles, confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Mas eles lá, os judeus que transgrediam as leis de Torá, que eram 613 leis, a gente vai mostrar aqui. Agora essa mulher, você está em pecado. Por quê? Para ela crescer diante das pessoas que estavam
no espaço lá na igreja. Olha que perturbada, que mulher insana fazer uma cena dessa. Agora ela diz, você está em pecado. Se você for entrevistar essa mulher e dizer, irmã, você é pecadora? Sou pecadora. Oi, ela é pecadora 24 horas por dia. Então, se ele está em pecado, ela também está. Porque os evangélicos são pecadores 24 horas por dia. Se depois desse culto perguntar, irmão, a senhora é pecadora? Sou. Oi, a senhora não pediu para o irmão lá confessar os seus pecados? Então confessa os seus também. Você viu o feitiço, a macumba evangélica? E o que essa perturbada, essa insana fez? Humilhando, desmoralizando o irmão. Para quê? Para querer aparecer. Não é missionária, nem na Bíblia tem missionária. Uma perturbada, uma irmã Nadir da vida, que é vítima do sistema. Olha de onde o Senhor nos tirou. E tem gente que não compartilha uma mensagem dessa. Não. Isso foi 1 João 3,4. Todo aquele que pratica pecado transgride a lei. Viu aí? De fato, pecado é o quê? É avançar sinal vermelho, é adulterar, é matar, é roubar. Isso é errado humanamente. Porque nós que temos o espírito ativado, não temos prazer nessas coisas. Mas o bem e o mal pertencem a Deus. Espírito ativado, carne ativada, nos dias de hoje, fazendo a maldade. Mas pecado era o quê? Transgressão de leis. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Paulo, quando fala de pecado, depois da cruz, ele estava dizendo que os judeus estavam praticando as obras da lei, quando eles já estavam na graça. E Paulo diz, vocês estão em pecados, transgredindo as obras da lei, porque pecado sempre foi transgressão de leis. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Zacarias 3,9, removerei o pecado desta terra de Israel num único dia. Que dia? Na cruz. Quando vai chegando no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que deixa o que tira o pecado do mundo, o mundo de Israel. Viu aí quando o evangélico diz que é pecador, ele está dizendo que Deus não removeu e está dizendo que Jesus não tirou, que Jesus mentiu. Ou então ele está voltando para antes da cruz. Existiram, 365 mandamentos negativos e 248 positivos, somando das 613 leis da Torá. Então era impossível um judeu cumprir tudo isso aqui. Por isso que João, o judeu, disse isso aqui, 1 João 1,8. Aí o pastor traz por dia de hoje, aí, meu irmão, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Ele sabe. Se afirmarmos, meus irmãos judeus, João está dizendo, que não temos pecado, cometido pecado, nós, irmãos judeus, o fazemos mentiroso, e sua palavra não está em nós, não nós. Os pastores sabem disso, gente. São pilantras espirituais. Claro que alguns são vítimas, não estou generalizando. Se você for ler o 9, João está dizendo, ele é fiel e justo para que nós, se nós confessarmos os nossos pecados, essa perturbada dessa missionária diz, confesse os seus pecados. Isso foi para a época. João fala aqui, o 9 que eu não botei, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, irmãos judeus. Hebreus 9, 26, se assim fosse, Cristo precisaria morrer, sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora, depois da cruz, ele apareceu uma única vez, ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, de uma era, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Aí os evangélicos, meu irmão, nós somos um verme de Jacó, nós somos pecadores. Os pastores têm interesse que você acredite que é pecador. Não confunda pecado com a carne errar, humanamente falando. Não somos pecadores. Colossenses 2,10, e estáis perfeitos nele. Nele temos a plenitude, perfeitos e completos. O que significa isso aí, futuristas? Pastores. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Paulo está dizendo, Pedro, João, Tiago, Barnabé, Timóteo, mas Deus demonstra o seu amor por nós.
Cristo morreu em nosso favor, meus irmãos, quando ainda éramos pecadores. O que significa éramos, pastor? Paulo e os demais viveram um período transitório. Antes da cruz, 613 leis da Torá, pecadores. Depois da cruz, éramos pecadores. Nós já nascemos 2000 anos depois da cruz, sem pecados, não tem leis. O que significa éramos? Isso foi a mensagem recente de ontem, que eu falo sobre isso também. Canalhas espirituais, entre aspas, e evangélicos analfabetos, entre aspas, guerras e rumores de guerras, que os pastores trazem tudo para o dia de hoje. Aí, meu irmão, a guerra está na Bíblia. Mentira desses pilantras espirituais, gente. Essa mensagem também está na Faça, a playlist Faça. Bota aí, playlist Faça. A Faça dos últimos dias, a Faça dos demônios. A língua portuguesa revela a fraude das pregações evangélicas, a Faça das profecias, a Faça da salvação. Isso é uma farsa, uma fraude. A Faça da ressurreição dos mortos. O pentecostalismo é uma fraude, transformar a alegria do Espírito Santo num verdadeiro picadeiro. No ano 70 aconteceu tudo, o fim do mundo e o fim de todas as profecias, tornando a Bíblia 100% livro histórico. Esse é o combo do sistema religioso, dos futuristas. Pecado, diabo, inferno, últimos dias, salvação, dízimo, apocalipse, afastado e desviado, volta de Jesus, batalha espiritual, línguas estrangeiras. Nunca estivemos em nenhuma batalha espiritual. Nunca houve e não há nenhuma batalha espiritual. Línguas estranhas eram idiomas. Se o homem aí fala terra decanta, lipa na chulipa, é picareta, está enganando, ele sabe disso que está enganando quando ele fala isso. Não tem nada de língua dos anjos. Quando lá os anjos falavam a língua dos anjos, os anjos falavam o idioma da pessoa. E nós não estamos mais no ministério de anjo, e sim no ministério do Espírito. Demônios, curas, milagres, tudo picaretagem. A Bíblia, livro histórico. Estou correndo aí para não estender muito. Liberte-se da escravidão da religião. Se você entender a graça, mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. Saudação para esse abençoado que falou comigo hoje, que está aqui para visitar o pai dele aqui em Igaraçu, Cruz de Rebouças, 40 minutos daqui de onde eu moro. Roberto Soares, ele mora no bairro de Cumbica, Guarulhos, São Paulo, pertinho do aeroporto de Cumbica aí. Cumbica. Roberto Soares, graça e paz, abençoado. E quando você vier aqui visitar seu pai em Igaraçu, me avisa que eu vou lá na hora do almoço para a gente almoçar num restaurante aí perto, muito bom, que eu conheço, tá certo? Você vai ser o meu convidado. Roberto Soares, de Cumbica, Guarulhos, São Paulo. Uma saudação especial para você, meu querido, meu irmão abençoado. Graça e paz para você. Gente, vou fazer um desabafo aqui, tá certo? Vamos compartilhar as mensagens da graça. Olha só o comentário. Eu procurei aqui, eu não achei, a fazer um print. Tinha um comentário que um irmão botou aqui. Eu não quero aqui me engrandecer. Eu sei que eu tenho falado aqui que o mérito é 100% Deus. Mas eu tenho lido aqui muitos comentários edificantes. Gente, essas mensagens da graça, elas me edificam demais. Às vezes eu estou dirigindo, durmo, acordo com uma mensagem, na minha mente assim, e eu digo, glória a Deus, obrigado, Senhor. Então eu também me edifico muito com essas mensagens. Um irmão colocou nos comentários recentemente o seguinte, abre aspas, Júlio, o Brasil precisa conhecer você. Eu sei que tem gente que pode dizer, Júlio, você está sendo arrogante, soberbo, eu não estou nem aí para isso. Mas eu pergunto a você, como é que o Brasil vai conhecer essas palavras? O mérito, gente, é 100% Deus. É 0% Júlio. Repito, quando eu prego uma mensagem, ela é para mim também. E às vezes eu fico maravilhado. Senhor, que palavra abençoada. Que revelação tremenda. Ele botou entre aspas, Júlio, o Brasil precisa conhecer você. Eu entendo perfeitamente essa palavra que ele está dizendo. Júlio, que palavra. O Brasil precisa conhecer essa palavra. O Brasil precisa conhecer o preterismo, o evangelho da graça de Deus. Gente, eu como ser humano, o espírito ainda está revestido de carne e sangue. Então eu sofro, eu tenho alegrias, eu tenho tristezas. Enfim, eu fico triste em ver, por exemplo, um Antônio Júnior com 10 milhões de seguidores. Um cara que lança um livro, bota milhões no bolso, propagando mentira, medo e terror. 10 milhões de seguidores. E esse canal aqui com a quantidade que tem.
Eu não estou reclamando não, eu sei que no âmbito espiritual é da vontade de Deus, mas eu creio que Deus também está me usando para levar essa palavra para que esse canal cresça. Porque realmente eu, como ser humano, eu fico triste em ver um Lamartine Pozella, medo e terror, só mentira, só heresias, 2 milhões de seguidores. Gente, esse canal aqui era para ter no mínimo 70 milhões de seguidores, porque são 70 milhões de evangélicos que precisam ouvir uma mensagem dessa. Quando esse irmão botou isso, Júlio, eu não sei nem se eu botei um coraçãozinho, que quando eu li eu fiquei constrangido. Porque quando eu boto o ok, o like, eu sou só mais um. Mas quando eu boto o coraçãozinho, dá a entender que Júlio Chaves, ele leu e botou um coraçãozinho. Eu não sei se eu botei um coraçãozinho nesse comentário, de tão constrangido que eu fiquei. Talvez eu tenha botado depois, para ele ver que eu li o comentário dele. Mas eu entendo perfeitamente o que ele quis dizer. Ele quis dizer, Júlio, como é que o Malafaia tem milhões de seguidores? Como é que Antônio Júnior, Lamartine Pozella, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, Hernani Dias Lopes, como é que esses homens têm milhões de seguidores? Júlio, o Brasil precisa te conhecer. Gente, como é que o Brasil vai conhecer essas mensagens? Não a mim, mas essas mensagens, se a gente não compartilhar. Tem pessoas que gostam do canal. Eu tenho ateus inscritos aqui no canal que disse, Júlio, eu sou ateu, gosto das suas mensagens, sou inscrito no canal. Tem pessoas que estão me assistindo agora que gostam da mensagem, que é edificado. Nossa, que palavra, nem um like dá. Se brincar, nem inscrito no canal é inscrito. Se você deseja que essa mensagem corra, que esse canal cresça, você tem que estar junto comigo. Nós somos um na graça. Temos que compartilhar, gente. Isso é um desabafo, uma tristeza. Eu sei que no âmbito espiritual é da vontade de Deus, mas de repente eu creio que essa mensagem que Deus está mandando eu falar aqui agora é para dar uma sacudida, porque eu creio que seja propósito de Deus que esse canal cresça, porque a minha vontade é essa, ou o canal fecha ou ele cresce, porque eu fico triste em ver um canal, por exemplo, como desses pastores que pregam medo e terror, 2 milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores, e esse canal hoje com 32 mil seguidores, 70 milhões de evangélicos que precisam ouvir uma mensagem dessa. E muitas pessoas ouvem uma mensagem dessa, Júlio, que palavra, e não dá um like, e não dá um joinha, e que não deixa comentário, e o que é pior, não compartilha uma mensagem dessa. Desculpa pelo desabafo. Você vê que esses pastores, esses pilantras espirituais, tem pessoas que abrem um canal no YouTube, pessoas que não têm assim o dom da palavra, pessoas que não têm habilidade em conversar com a câmera, muita gente, né? Conheci pessoas no sistema, quando você mandava a pessoa dar um amém, a pessoa começava a tremer. Só em colocar o microfone na boca dela, ela já tremia. Mas tem pessoas que não têm o dom assim de falar diante de câmeras, de microfone, só que a pessoa abre um canal e coloca mensagens exclusivas de Rodrigo Silva. Não entende nada de Bíblia. Tem pessoas que abrem um canal no YouTube e botam a mensagem só de Paulo Júnior, só de Hernani Dias Lopes, só de Nicodemos, só de Antônio Júnior, só de Lamartine Pozella, só de Silas Malafaia. Esses pilantras espirituais, gente. E a gente não compartilha. Como é que esse canal vai crescer? Como é que o Brasil vai conhecer essa mensagem se a gente não compartilha? Nós somos um na graça. Tem uma irmãzinha aí, eu já ouvi vários comentários com relação a isso. Eu acho que uma irmã Marlene, que interage comigo sempre aqui, que ela tinha, acho que eram 4 filhos que estavam na igreja, e 4 filhos fora da igreja, e só ela na igreja. O que é que a religião faz na mente dessas pessoas? Se ela morrer, vai para o céu, e os 4 filhos dela vai para o inferno. Ela disse, Júlio, eu queria sair da igreja para eu ir para o inferno com meu filho, com meus filhos. Quem sabe tomar conta deles lá. Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre o testemunho da irmã Marlene, que eu choro, eu fico emocionado. Olha o que a religião fez no coração, na mente dessa mãezinha.
ao ponto de querer sair da igreja, porque ela disse, não, eu estou salva, eu vou morar no céu e meus filhos vão para o inferno. Não, eu quero ir para o inferno tomar conta dos meus filhos. Como é que pode um negócio desse, gente? Essa irmã, ela viu um comentário meu, num desses pilantras espirituais aí, eu fiquei tão indignado que eu coloquei num comentário, mentira, 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 de letra maiúscula, e exclamei. E eu fiz um comentário lá, combatendo e denunciando no canal do cara. Não sei se foi Hernando Dias Lopes, Nicodemo, um pilantra espiritual desse aí. Ela, quando olhou assim, ela disse, Júlia, eu vi vocês, mentira, mentira. Nossa, que exclamação. Canal Acorda Povo de Deus. Ela entrou no canal e hoje ela disse que é a pessoa mais feliz da terra. Então essas pessoas aí pegam um canal desses caras e multiplicam, abrem canais no YouTube só para replicar as mensagens desses caras. Por que a gente não faz isso? Por que a gente não pega um link dessa mensagem e sai distribuindo aí nesses comentários? Gente, assista o canal Acorda Povo de Deus e bota Ctrl+C, Ctrl+V. Sai divulgando, sai divulgando. Quem sabe, de repente, a qualquer momento eu posso ser convidado para um podcast desse. Um podcast desse. Esses caras dando holofote, palanca, esses pilantras espirituais que pregam medo e terror. Vamos divulgar, gente, nós somos um na graça, vamos compartilhar, vamos dar um like, vamos dar um joinha, vamos se inscrever no canal, vamos conseguir mais inscritos aqui no canal. Gente, esses homens, esses camaradas, esses ateus, esses camaradas, esses pastores, eles não têm interesse em fazer live comigo. Ele leva um ateu, ele leva um macumbeiro, um pai de santo, um espírito, um padre. Tudo isso ele leva lá no podcast, na rádio. Mas eles não têm interesse em me levar. Porque como é que ele vai deixar o gado dele, as ovelhas deles ouvir uma mensagem da graça? Por isso que eles não têm interesse em me convidar para um debate desse. No canal deles, não tem. Porque é um risco muito grande, é um risco iminente me deixar lá. Teve um dia desse que o camarada chegou aqui, já faz mais de um ano. Júlio, você aceita um debate com César Cavalcante, um pastor aí do sistema? Eu disse, meu irmão, eu aceito, eu vou para lá e ele não vai gastar um copo de água mineral comigo. Só que eu acho muito pouco provável que ele me chame lá na rádio. Porque a minha palavra pode quebrar o sistema religioso dele. Então são pessoas que sustentam eles, que nunca ouviram a mensagem da graça. Como é que esses caras vão me levar para levar uma palavra da graça? Não vão. E eu disse, irmão, eu vou, mas a probabilidade dele me convidar é quase zero. Não chama. Não chama. Pregar o preterismo, pregar o evangelho da graça, porque o gado dele, as ovelhinhas dele vão ouvir pela primeira vez que diabo nunca existiu, que inferno significa sepultura, que a Bíblia é um livro histórico. Não tem interesse, gente. Então isso aí é um desabafo só para que a gente, se você quiser abrir um canal, se você quiser fazer cortes, se você quiser botar no YouTube aí, você já tem total liberdade para fazer isso. Abra um canal, compartilhe essas mensagens, pega um link de uma mensagem, entra no canal desses homens, ó, e coloca esses links aí. Quem sabe vai chegar um cara de um podcast desse aí e me convidar. Tá certo? Porque para que isso aconteça, a gente tem que compartilhar, a gente tem que dar um like, a gente tem que dar um joinha, a gente tem que estar inscrito no canal, a gente tem que ganhar inscritos. Repito, nós somos um na graça. E se a gente não somar esforços, isso aqui nunca vai acontecer. Eu entendi, isso aqui me deixou constrangido, mas eu entendi perfeitamente o que o irmão quis dizer. Júlio, que palavra! As pessoas precisam tomarem conhecimento dessa palavra. Gente, eu também fico maravilhado quando eu vejo assim uma revelação, que eu me acordo, que eu estou dirigindo o meu carro. Puxa, que frase, isso aí eu vou transformar numa palavra. Eu também fico maravilhado, assim quanto vocês. Mas para que esse canal cresça, a gente tem que somar esforços, a gente tem que compartilhar. São 70 milhões de evangélicos que precisam ouvir uma mensagem dessa. E se vocês, juntamente comigo, não compartilhar, não divulgar, esse canal não cresce. Por isso que eu tenho falado esses dias, já falei com meus filhos, gente, filho, ou esse canal fecha ou ele cresce. Porque eu não aceito, sabe? Eu sei que é humanamente falando, um Antônio Júnior desse, que só prega medo e terror, um Paulo Júnior, esses caras têm milhões de seguidores. E esse canal com 32 mil de seguidores propagando verdades. E esses caras ganhando mentira, milionários.
Não existe para ele 1 Coríntios 9,18, que eu apresento o evangelho de graça. Não tem isso. Alguns pastores combatem a teologia da prosperidade, essa praga, mas eles lançam um livro e ganham milhões. Por que não fazem e-book de graça? Estão dormindo e tem a plataforma de cursos. São um lixo, isso é uma vergonha. E esses homens com milhões de seguidores. Desculpa pelo desabafo, tá certo? Peço que acesse a playlist no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, dá um like, dá um joinha, coloque todas, deixa teu comentário, compartilha essa mensagem. Meu canal de comunicação, Acorda Povo de Deus, numeral 7@gmail.com. Tá bom? Desculpa pelos comentários, tá certo? Pelo desabafo que eu fiz aqui. Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.